pessoal, tudo bem? Professor Teodomiro aqui falando com vocês. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje vamos iniciar mais uma trajetória aqui no nosso canal. Vou retomar uma playlist que eu já tinha iniciado, só que agora eu vou melhorar a qualidade, tá? De produção, de áudio, tá? Os vídeos que eu fiz de teoria de conjunto foi há 3 anos atrás, quando eu iniciei aqui esse canal. Tudo bem? Então, vamos iniciar. Hoje a gente vai falar sobre as coisas mais básicas que tem aí de teoria de conjuntos, tudo bem? Então, se você está chegando aqui agora no nosso canal e ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa o like e me deixa aqui também nos comentários alguma dica, como é que eu posso melhorar, o que é que você quer que eu traga, tá, para vocês. Aqui também na descrição do vídeo tem um link das minhas redes sociais. Lá no meu Instagram, no meu TikTok, vou começar a produzir material de matemática básica, tá? Ou seja, matemática lá do ensino fundamental. Vou colocar toda nessas minhas redes sociais, ok? E aqui no YouTube, a gente vai focar nessa parte aí da matemática do ensino médio e de concursos, ok? Então, vamos lá. Vamos à nossa aula na tela. Bom, vamos falar sobre teoria dos conjuntos, a introdução, tá? Então, a escola Tanto Faz, além de suas atividades normais, resolveu, tá? A escola Tanto Faz aqui é uma escola fictícia, tá? Eu criei aqui. Então, resolveu oferecer aos alunos cursos optativos, que seriam ministrados fora do horário escolar. Naquele ano, teriam início os cursos de ecologia e de computação, tá? Isso aqui é uma motivação do nosso estudo, tá, da teoria dos conjuntos, tá? A aplicação dela e como é que isso vai cair nas provas, tudo bem? Teodomiro, professor de uma turma de 40 alunos, amém, quis saber quantos se interessariam pelos cursos. E aí ele, né, eu cheguei assim, ó, quem é que aqui, né, dessa turma de 40 alunos quer se inscrever aqui nos cursos? Aí, ó, 25 ergueram um braço quando eu perguntei quem queria o curso de computação. 25 pessoas, opa, levantaram aqui a mão. E aí, quando eu disse, beleza, pode baixar. Agora me diga uma coisa, quantos querem o curso de ecologia? 10 levantaram a mão. E aí, uma coisa que eu notei, né, foi que 5 alunos demonstraram interesse em participar dos 2 cursos, ou seja, teve 5 alunos que quando eu disse computação, pá, levantaram a mão. Quando eu disse, ó, ecologia, pá, levantaram a outra mão. Ou seja, as mesmas pessoas gostaram dos 2 cursos, tá? E aí, a pergunta, tá, que é o objetivo no final deste módulo, é que vocês sejam capazes de resolver um problema como esse. Com tais informações, é possível saber quantos alunos não se interessaram por nenhum dos cursos? É sim possível, tá? E assim eu espero, no final deste módulo, vocês estarem aptos a resolver este problema, tudo bem? Mas antes, vamos falar do básico, que é um conjunto, né? Então, as noções básicas, né, de um conjunto, como assim noção básica? Bom, a noção básica, ela começa, né, sobre a noção do que é um conjunto, né? E aí vocês devem estar se perguntando, tá, Theo, mas o que é um conjunto? Um conjunto, pessoal, nada mais é do que uma união de elementos de acordo com alguma regra, alguma característica. Eu posso formar um conjunto com números, também com letras, com objetos, com quaisquer coisas, tá? Eu posso pegar assim uma sala e dizer assim, ó, eu quero o conjunto das meninas, eu quero o conjunto dos meninos, ó, eu quero o conjunto por idade, eu quero o conjunto por altura, ou seja, um conjunto nada mais é do que uma organização de alguns elementos de acordo com alguma característica, alguma qualidade, alguma propriedade. Tudo bem? Então, essas noções básicas que eu coloquei aqui é a notação. Um conjunto, a gente vai denotar ele por uma letra maiúscula, tá? Como assim uma letra maiúscula? Por exemplo, vou pegar aqui a palavra matemática, tá? Vou escrever aqui a palavra matemática pra gente utilizar a noção de conjunto aqui. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar de L o conjunto das letras que formam a palavra matemática. E aí note que essa letra L que eu estou usando é uma letra maiúscula, tá? Que é a letra
né? É o conjunto das letras. E essa bolinha aqui, né? Ela é chamada de diagrama de Venn. É uma das formas de representar um conjunto, tá? Tem outras formas que eu vou mostrar já a vocês. Calma. E aqui o que é que eu vou fazer? Dentro desse círculo, né? Dentro desse diagrama, eu vou colocar os elementos desse conjunto L. Que é quem? As letras que formam a palavra matemática. Então, ó, tem M. Aí você se pergunta até, mas tem duas letras M's. Calma, mas no conjunto você não precisa repetir um elemento se ele for igual, ou seja, não é a mesma letra M? É, então você só coloca ela uma vez. A letra A, ela aparece 3 vezes, mas não importa, você só coloca o A aqui. Ah, não importa a ordem, tá? É só para dizer assim, ó, dentro deste círculo está as letras aí desse meu conjunto. Tem a letra T, né, ó. Tem a letra E. Até, mas tem o A com acento. Não, só coloca o A, tá? Não se preocupe com isso, não. E tem a letra I, ok? E tem também a letra C. Espero não ter esquecido de ninguém. Aqui dentro desse diagrama estão todas as letras, né, que fazem parte desse meu conjunto L, tá? Quem é o meu conjunto L? O meu conjunto L, eu também posso representar ele através de chaves. Já vou mostrar isso, tá? E aí vai ter as letras M, A, T, E, I e C. Eu acho que é só isso. Beleza? E aí, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Essas letras M, A, T, E e C são os chamados elementos do conjunto, tá? E geralmente quando a gente vai colocar letras, né, a gente coloca ali letras minúsculas, tá? Para que a gente não confunda aí. Outra coisa. Eu sei que a letra M, ela está nesse meu conjunto L, que é o conjunto das letras que formam a palavra matemática. Então eu posso escrever assim, ó, M pertence ao conjunto L, tá? Este símbolo aqui, que não é uma letra E, é um símbolo que significa pertence, ok? Da mesma forma que eu tenho a letra P, por exemplo, e a letra P, se vocês notarem, ela não está aqui nesse conjunto. Então a gente vai denotar ela da seguinte forma: P não pertence a L. O que isso quer dizer? Quer dizer que o elemento, a letra P, não forma a palavra matemática, que foi assim que eu formei o conjunto L, tá? Então P não pertence. Esse símbolo significa não pertence. Esse símbolo pertence, não pertence, ele é usado quando a gente quer fazer a relação de elemento para conjunto, tá? Note que M é um elemento e L é um conjunto. Então, M pertence a L. Quer dizer o quê? Que M é um elemento do conjunto L. Quer dizer isso aqui que não pertence? Quer dizer que P não é um elemento do conjunto L. Simplesmente isso, tá? Muito tranquilo e calmo. Agora vem aqui comigo para a gente fazer algumas representações de conjuntos, tá? Então olha só isso aqui, ó. O conjunto A, olha a letra maiúscula, que é formado pelos algarismos do número 3160, né, que é em quilômetros a extensão aproximada do Rio São Francisco. Algarismos são os símbolos que a gente usa para representar uma quantidade, tá? Então, como é que eu represento esse conjunto A? Esse conjunto A, a gente vai fazer assim, ó, abro umas chaves e agora você vai colocar os algarismos. Tanto faz a ordem, se você quiser colocar em ordem crescente ou não, eu gosto só para ficar organizado, mas no conjunto não importa a ordem, tá? Desde que tenha todos os elementos. Então, ó, você pode colocar na ordem que está aqui ou na ordem crescente. 0, 1, 3 e 6. Pronto. Essa aqui é a ordem crescente. Mas se você quisesse colocar em outra ordem, mas desde que tivesse esses 4 algarismos, beleza. Era o mesmo conjunto que a gente estava falando, beleza? Então, ó, o conjunto M, formado pelos números naturais, né, apostados na Mega Sena. E aí, né, quem já jogou na Mega Sena, sabe que na Mega Sena a gente aposta, né, números que começam de 1 até 60. E aí, como para não ficar cansativo a anotação, eu escrever todos os números, né, de 1 a 60, eu exibo os primeiros elementos desse conjunto, por exemplo, 1, 2, 3. Uso aqui uma reticênciazinha, tá? Para indicar que vai ter vai se continuar esse padrão, tá? Até chegar aqui, ó, no número 59, no número 60 e por fim aqui
acaba, né? Porque na Mega Sena são números de 1 a 60 que a gente aposta. Beleza? Só isso, só isso. Aí aqui, ó, terceiro item. Diz assim, ó, o conjunto I formado pelos números naturais não se aperreie, tá? Depois a gente vai conversar melhor sobre os conjuntos numéricos, mas são os números positivos, os inteiros positivos, tá? Ímpares, lembra que um número ele é ímpar quando ele termina ou ele é, né, os números 1, 3, 5, 7 ou 9, tá? Então, o I, ele é um exemplo de conjunto infinito. O que é um conjunto infinito? É um conjunto que não tem fim, tá? Ó, como assim, Theo? Ó, o I, pessoal, ele vai começar aqui, ó. Vamos lá, ó. I. O conjunto I, ó, da mesma forma, ó. Coloca aqui as chaves e aí eu vou começar a representar ele. Como são os números naturais, então eu vou começar do número 1. Depois, que é o próximo ímpar? 3. Depois, 5. E aí eu vou somando mais 2, né? 7. Note que, na medida que eu avanço nos números naturais, eu sempre vou ter um número ímpar, né, posterior, ou seja, o 7 vai ter um ímpar após o 7, e assim sucessivamente, ou seja, ele é um conjunto infinito, ele não tem fim. Então nós utilizamos aqui as reticências para indicar que esse conjunto não tem fim. Tá? Os outros dois conjuntos que eu exibi, o A e o M, são exemplos de conjuntos finitos, ou seja, são conjuntos que têm início e fim, ok? Ou seja, eles possuem a quantidade finita de elementos. Já o conjunto I, não. Os números ímpares, os naturais ímpares, eles são infinitos, ok? E aí também tem outra forma de representar conjuntos, que é de acordo com uma propriedade. Eu posso tanto escrever esta propriedade, né, de acordo com a língua materna, o nosso português, ou utilizar a linguagem matemática, utilizar símbolos e tudo mais, tá? Então, um exemplo, aqui. Qual é o padrão que você está vendo aqui nesse conjunto P? Note que esse conjunto P, ele é o conjunto dos números pares, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, depois o 12, 14. E as reticências está indicando que não tem fim, assim como os ímpares também não tinham. Então, nos pares, como é que a gente vai fazer para representar de acordo com a propriedade? Bom, a gente vai simplesmente fazer assim, ó. Ó, existe um elemento, qualquer que seja ele, eu vou chamar aqui de X, ó. Existe um número natural, então para dizer que x é natural, eu vou dizer isso aqui, ó. X pertence aos números naturais. Tal que, essa barrinha significa tal que, quem é esse x? Eu posso escrever assim, ó. X é par. Acabou. X é par. Acabei de escrever esse conjunto. Assim, ó. Beleza? Simplesmente isso, simplesmente isso. É uma propriedade, é uma característica deste conjunto. Lembra que lá no início eu falei sobre o conjunto das letras da palavra matemática? Então, a regra, a propriedade era a palavra matemática. Quando eu peguei P, que era uma letra que pertence ao alfabeto, mas não está naquela palavra, então P não pertence. Por exemplo, aqui. X é um número natural. Ah, então pode ser qualquer número natural. Não, não é qualquer natural. Eu só quero os que forem pares. Então são esses aqui, ó. O 0, o 2, o 3 não entra. Então, ó, eu vou dizer o quê? 3 não pertence a P. Por quê? Porque 3 é ímpar. Sacou? Espero que você tenha entendido, beleza? Então vamos continuar isso aqui, ó. Agora vamos falar de algumas características bem básicas sobre conjunto unitário, vazio e conjunto universo. Beleza. Então, o que é um conjunto unitário? O próprio nome ele já está dizendo. Ele é um conjunto que só possui um elemento. Como assim, então? Só possui um elemento. Por exemplo, ó, vamos dizer a seguinte coisa. Vou criar aqui um conjunto qualquer. Tá? Vou chamar aqui um conjunto de N. Um conjunto Nzão. Vai. N não, vai. Um conjunto P. Que conjunto P é esse? Olha só, eu vou formar esse conjunto P da seguinte forma. Esse P é um número natural. Só que eu não quero qualquer número natural. Eu quero um número natural tal que esse número natural ele seja menor do que 7 e maior do que 5. Nota uma coisa. Tá parecendo abstrato, tá parecendo doido isso aqui, mas não é, isso aqui é muito fácil. Qual é o número natural que é maior do que 5 e menor do que 7? Ah, Theo,
Maior do que 5, 6, 7, 8, só que tem que ser menor do que 7. Então, só tem um número 6. O 6, ele é o único elemento desse conjunto P. É exatamente isso. O 6, ele é o único número natural, que está entre 5 e 7. Ele é o único. Como assim, Theo? Ó, tá aqui, ó, na reta. Aí vamos dizer, ó, aqui é o número 5. Aqui é o número 7. Quem é que tá aqui no meio? Quem tá aqui no meio é o número 6. Não é não? Então, ó, se aqui é 5 e aqui é 7, e aqui é a reta dos números naturais, então significa dizer que aqui no meio vai estar o número 6. Não é isso? Então, a gente vai dizer que 6 ele é um conjunto unitário. Por quê? Porque só possui um elemento, que é o 6. Beleza? Aí agora, olha só uma coisa. Eu vou dizer a seguinte coisa. Vou criar aqui um outro conjunto, um conjunto Q. Só que conjunto é esse? Aí eu vou mudar a letrinha só para você não confundir. Toda vez é X. Não, pode ser qualquer letra, tá? No Q, você vai pegar um número Y. Esse número Y, ele é um número natural. Só que não é qualquer natural. Eu quero um número natural que esteja entre 5, tem que ser maior do que 5 e tem que ser menor do que 6. Aí eu pergunto a você, qual é o número natural que é maior do que 5 e menor do que 6? Ora, o 5 está aqui, o 6 está aqui. Quem é que está aqui no meio dos números naturais? Ninguém. Não existe um número entre 5 e 6. Natural não, tá? Note que eu estou falando dos números naturais. E até isso que é o conjunto universo. Porque o conjunto universo ele vai dizer assim, ó, é aqui onde você vai olhar as possibilidades. No conjunto dos números naturais, como universo, não existe um número entre 5 e 6, tá? Na aula de conjunto você vai entender por quê. Porque o conjunto dos números naturais ele é um conjunto de contagem. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é que vem depois do 5? O sucessor do 5 é o 6. Quem é o antecessor do 6? É o 5. E quem é que está entre eles dois? Ninguém. Não existe um número natural. Então a gente vai dizer que esse conjunto ele é vazio. Ou seja, ele não possui solução. Tá? Mas na frente a gente vai falar desse outro conjunto que é o conjunto de solução. E o conjunto vazio ele tanto pode ser representado como uma chave, né, um par de chaves sem nada dentro, para indicar que não tem nenhum elemento aqui, tá? Ou seja, o conjunto é vazio, ou ainda por um símbolo específico, que é esse aqui. Este símbolo significa conjunto vazio. Uma coisa muito importante na teoria dos conjuntos é saber que o conjunto vazio ele é aquele vizinho enxerido. Como assim aquele vizinho enxerido? Tá? Deixa eu grandão. Ele está em todos os conjuntos. O conjunto vazio, ele está em todos os conjuntos. Anote isso no seu caderno. O conjunto vazio está em todos os conjuntos, tá? Ele é subconjunto de qualquer conjunto. Isso é assunto para a próxima aula, tá? Então, conjunto vazio é um conjunto que não possui elementos. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Agora vamos para os exercícios, tá? Então, ó, se alonga e vamos aqui, ó. Escreva os seguintes conjuntos indicando os seus elementos. A questão é que eu indico os elementos desse conjunto. Então tá dizendo, ó, o conjunto M, então vou repetir aqui, ó, M vai ser igual, são números naturais, então já sei, ó, o universo é os números naturais. Mas quais são esses números naturais? Tais que x é menor do que 6. Ou seja, você vai pegar aqui a reta dos números naturais, tá, ó. E aí você vai pegar apenas números naturais que são menores do que 6. Quem são os números naturais menores do que 6? Ó, começa do 0, e aí vem, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai, vou parar aqui. Isso aqui é a reta dos números naturais. Então, quem são os números naturais menores do que 6? O 0 é menor do que 6, então vou colocar aqui, ó. 0. 1 é menor do que 6? É. O 2 é menor do que 6? Sim. Todo número até o 5 é menor do que 6, né? Porque 6 é igual a 6. Então, ele só quer menor. Ele não quer menor ou igual. Então, ó, 3, 4 e 5.
acabei de exibir, né, de indicar os elementos do conjunto M. Só isso, Théo? Só isso. Na B, Y é um número natural. Y é um número também aqui dessa retinha, tá? Só que ele é um número ímpar, maior do que 6. Nota uma coisa, ímpar maior do que 6, ó, o conjunto A, ele vai começar aqui. Quem é o ímpar depois do 6, né? Maior do que 6? 7. Depois, 9. Depois, 11. Depois, 13. Nota uma coisa, que não vai ter fim. Depois do, né, a partir do 7, eu vou ter infinitos números ímpares, tá? Ou mas não começaria do número 1, não? Não, mas ele quer um número ímpar maior do que 6, não é menor do que 6. Tem que ser daqui em diante, do 7 para frente, entendeu? E esse aqui é um conjunto infinito, por isso que eu fiz isso aqui, tá? Indiquei a, né, a continuidade desse conjunto de acordo com essa propriedade. Item C. R, né, são elementos naturais, né? Z, né, elementos naturais, tais que esses elementos são maiores do que 10 e menores do que 15. Que é isso, ó. Z é maior do que 10. Maior do que 10. Estou escrevendo em linguagem matemática. E menor do que 15. Como o universo são os números naturais, então esse conjunto R é simplesmente os elementos, ó. São simplesmente os elementos maior do que 10, 11. Depois, 12. Depois, 13. Depois, 14. Acabou, acabou. Por quê? Porque ele quer maior do que 10 e menor do que 15. Eu não posso passar de 15, nem chegar no 15. Ok? Belezinha? Vamos continuar. Segundo exercício. Coloquei 5 exercícios aqui para a gente praticar. Segundo. Os elementos do conjunto abaixo são números naturais. Então, ele já me deu o conjunto universo aqui. Escreva estes conjuntos através de uma propriedade que os caracteriza. Aqui agora ele quer o inverso. Ele quer que eu analise, né, os conjuntos e veja qual é a propriedade. Isso é muito simples. Nota uma coisa, ó. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Isso são os números ímpares. E aí como é que a gente vai escrever? D é um conjunto formado por elementos dos números naturais. Note que aqui são apenas naturais. Tais que esses elementos, né? Esses elementos, esses números naturais, quaisquer, são, ou seja, é ímpar. Simplesmente isso? Exatamente. É ímpar. Acabou a questão. Aqui, ó. 0, 3, 6, 9. Tá vendo que tá aumentando de 3 em 3, começando de 0. Só que ele para no 60. E aí, como é que eu vou escrever isso? Note que isso aqui são os múltiplos de 3, né? Menores do que 60. E é simplesmente isso que eu vou escrever aqui, ó. O meu conjunto A, ele é formado, vou mudar a letrinha, ó. Vou até colocar outro símbolo, vou colocar nenhuma letra. É formado por elementos caixinha. Quem são essas caixinhas? São números naturais. Mas que números naturais são esses? São números naturais múltiplos. Múltiplos de quem? Múltiplos de 3 menores ou iguais a 60. São múltiplos de 3 menores ou iguais a 60. Belezinha? Como são números naturais, começa do 0. Belezinha? C. O conjunto N, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parou. Tem fim. Começa no 4, termina no 9. Como é que eu vou dizer quem é esse N? N é um conjunto formado por elementos, chamar aqui de K agora. K são números naturais, porque aqui eu estou vendo todo mundo é positivo. Tal que, o que é que acontece? Esse K, ele é maior ou igual a 4. O 4 não está aqui, ó. Então é maior ou igual a 4. E menor ou igual do que 9. Porque, ó, ou ele é igual ou ele é menor do que 9. E aí acabou. Qualquer K que esteja nesse intervalo de 4 até 9
são esses elementos aqui. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para a terceira questão. Represente os conjuntos abaixo, indicando seus elementos. Então, olha só. O conjunto P, ele é um conjunto formado por elementos naturais, ó, x pertencente aos naturais, tais que 0 vezes x é igual a 12. Me diga uma coisa. Qual é o número natural que multiplicado por 0 é igual a 12? Existe esse número? Não existe. Não existe natural, não existe real, não existe esse número. Então o que é que a gente vai dizer? A gente vai dizer que P é um conjunto vazio. Por quê? Porque não existe um número natural capaz de satisfazer essa igualdade. Isso aqui nunca vai ser verdade. Qualquer número natural que você colocar aqui, qualquer número vezes 0 é igual a 0, nunca vai ser 12. Beleza? Então, isso aqui é um conjunto vazio. Beleza? Não existe um número natural que satisfaça essa propriedade. Tudo bem? E aqui na letra B, você deve perguntar, sangue de Cristo, agora ficou difícil. Não. Ó, x é um número natural. Tal que x satisfaz essa equação. E aí cabe a você saber resolver uma equação de segundo grau incompleta, tá? Não precisa usar a fórmula resolutiva, que muita gente chama de Bhaskara, tá? Não precisa. Por quê, ó? 3x ao quadrado menos 5x igual a 0, qual é o melhor jeito de resolver isso aqui? É colocando o x em evidência. Note que ele é um fator comum nessas duas parcelas, ó. Então, ó, se eu ponho o x em evidência aqui, ó, tá? Isso aqui é equivalente, né? Então, se somente se. Colocando o x em evidência, o que é que eu vou ter? 3x ao quadrado dividido por x dá 3x. E menos 5x dividido por x dá menos 5. E isso aqui precisa ser igual a 0. Você agora tem um produto de dois termos que dá 0. Eu acabei de falar isso. Quando é que um produto dá 0? Ou esse primeiro fator é 0, ou esse segundo fator é 0. Daqui eu já tiro o quê? Que a minha primeira raiz, eu vou chamar aqui de x1, é 0. Que é essa primeira aqui, ó. O x ele pode ser 0. E qual é a outra? A outra é que a minha segunda raiz vai ser isso aqui dá 0, ó. Então vou igualar isso aqui a 0, ó. 3x menos 5 igual a 0. E agora a gente vai resolver isso aqui, ó. Passo 5 para o outro lado, né? Vai ficar 3x igual a 5 positivo, né? Porque estava negativo, passou positivo, né? Que é aquele negócio de somar 5 em ambos os lados da equação, né? Então x vai ser 5 dividido por 3, né? Porque o 3 estava multiplicando x, né? E aí eu tenho a minha segunda raiz. Só que nota uma coisa. Essa minha segunda raiz, 5 sobre 3, não é um número real. Aliás, não é um número natural. Isso aqui não pertence ao conjunto dos números naturais. Mas o 0 sim. Então, o único valor natural que satisfaz essa equação, ou seja, a indicação aqui é só o 0. Beleza? Porque 5 terços não é natural. Mas na frente a gente vai ver o que é que ele é. Beleza? Vamos lá. Vamos para a penúltima questão aqui, ó. O conjunto A está representado pelo diagrama de Venn. Represente este mesmo conjunto indicando seus elementos entre chaves. Então tá aqui, ó. No diagrama, vocês estão vendo aí os elementos. Então para indicar, ó, A vai ser igual, ó. Coloca aqui as chaves, ó. E aí eu vou ordenar, ó. 0, 1, 2, 3. Mas, Theo, se eu quisesse colocar numa ordem totalmente aleatória, na ordem que eu tô vendo ali aparecer, eu posso. Pode colocar 3, depois o 1, depois o 2, depois o 0. Pode, não tem problema nenhum, tá? Isso aqui é um conjunto, então não importa a ordem que você dispõe os elementos, desde que você coloque todos os elementos, ok? Aí agora ele quer uma propriedade característica desses elementos. E aí é facinho, né? Ó, conjunto A vai ser um conjunto formado por elementos x pertencente aos naturais, tais que esses x são maiores ou iguais que 0 e menores ou iguais do que quem? 3. E acabou, tá? Maior do que 0, porque ele começa do 0, né? E aí ele vai até o 3. Acabei. Só isso. Só. Agora, vem aqui, ó. Quinta e última questão. Considerando este conjunto universo aqui, ó.
como conjunto único, determine o conjunto solução de cada uma dessas sentenças aqui. Como assim, Theo? Calma, você só vai olhar para esse conjunto aqui e vai ver, né, quais os valores que satisfazem essas sentenças aqui. Ou seja, quais são os números desse conjunto que são maiores do que menos 2? Só maior do que menos 2, me diga aí. Maior do que menos 2, Theo, é menos 1. Coloca aqui, ó, menos 1. Depois, 0. Depois, 1. Depois ninguém, porque ele quer menor do que 2. E aí acabou. Só isso? Só isso, cara. Aqui, ó. Quais são os elementos desse conjunto que satisfazem essa sentença? Qual número somado com 4 dá 2? Opa, peraí. 4 menos 2, ou seja, eu tô devendo 2, paguei 4, eu vou receber 2 de troco. Opa, menos 2 satisfaz ali. Satisfaz, tá? Só vai ter ele, tá? Só vai ter ele. Beleza? Só ele. É uma equação do primeiro grau aqui, tá? Ou seja, ela só vai ter uma raiz, tá? Um valor que torna isso aqui verdade. Qualquer outro valor que você colocar aqui não vai dar igual a 2, ó. Pode testar, se você colocar 0. 0 mais 4 dá 4, que não é 2, tá? Então, o único valor que torna essa sentença verdadeira é o menos 2. E aqui, qual é o número desse conjunto aqui, que quando eu elevo ele ao quadrado, dá 4? Espera aí, eu vou testar. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, dá 4. Então, satisfez. Eu vou vir aqui e vou colocar menos 2. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Não deu 4. Tem que dar 4, tá? Então, não pode ser um menos 1. 0 ao quadrado dá 0. Não pode ser. 1 ao quadrado dá 1. Não pode ser. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Opa, o 2 está aqui também. E só vai ter ele, tá? Porque 3 ao quadrado é 9, não é 4. E 4 ao quadrado é 16, tá? Então, o único valor que torna essa sentença aí verdadeira é essa daqui. E o outro, né? A outra aqui, né? Ó, qual é o número, né, desse conjunto, né? Tal que quando você multiplicar por 2, ele vai dar 1. Não existe. Não existe um número. Você pode testar aqui à vontade. Multiplicar qualquer um desses números por 2, que ele nunca vai dar 1. Então, aqui o que é que a gente tem? A gente tem que o conjunto de solução aqui é vazio. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e também gostado. Beleza? Então, valeu e até a próxima. E outra coisa, se você gostou, me ajuda dando like, tá? Compartilhando aí com seus colegas e até o próximo vídeo.